E a gente já sabia há 5 anos atrás o que a gente precisava enfrentar hoje. Mas aí a gente foi levado ali em janeiro, em fevereiro, a gente já foi levado por deixa a vida me levar. A gente passou a acreditar que as coisas vão acontecer, que vai dar certo, por um certo otimismo, e as coisas não aconteceram. E 5 anos depois, a gente está discutindo exatamente a mesma coisa. Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso canal, onde o tema é Personal Branding, que é a grande paixão da minha vida. E esse tema permite muitos olhares, né, sobre carreira, sobre sucesso, sobre crescimento, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, mas acima de tudo, né, na busca de realização pessoal. E aqui eu trago hoje para você um olhar sobre isso, um olhar de planejamento de marcas pessoais, que é isso que a gente propõe em Personal Branding, sobre o enfrentamento daquilo que a gente precisa enfrentar para poder levar nossas marcas ao sucesso ou para poder obter realização pessoal. E eu chamo isso de enfrentamento da própria realidade. Sabe por quê? Porque a gente baseia toda a teoria de Personal Branding, ela bebe na mesma fonte do branding, né? É uma disciplina que veio do branding corporativo. E o que as empresas fazem para se manter competitivas, para crescerem, para se fortalecerem? Elas, periodicamente, anualmente, elas realizam pesquisa de mercado, elas diagnosticam sua posição, elas olham para os concorrentes, eles entendem novas demandas de mercado, por sua vez, trazem isso para dentro da empresa, avaliam, diagnosticam os seus problemas naquele momento, naquela circunstância e planejam estratégias, planejam táticas, né, para poderem se manter competitivas. A lógica que eu trago para Personal Branding é exatamente essa. A gente de quando em quando deveria se olhar no espelho, a gente deveria investir em autoconhecimento, investir em pesquisa de mercado, como eu ensino no meu curso, poder se diagnosticar e poder fazer os seus enfrentamentos. O que acontece no mercado, e eu venho dizendo isso nos últimos 20 anos, é que a gente se acostumou com uma narrativa que eu chamo de uma narrativa da autoajuda barata, e essa autoajuda barata, ela fica recomendando, ela mostra a desgraça no mundo, ela mostra pessoas em extrema dificuldade, e ela traduz isso dizendo assim, olha só como a sua vida é bacana, né? Olha como você é vencedor, porque você tem tudo, porque você pode. Ela fica dizendo o tempo todo que você tudo pode. Se você for, se você acreditar, se você sonhar, né? Se você der o primeiro passo, o universo coloca o chão para você. E que eu respeito muito, né? São todas frases motivacionais que em algum momento podem lhe ajudar. Mas eu não acredito que isso vá resolver o seu problema ou o problema da maioria das pessoas na carreira. Porque a maioria dos nossos problemas, quando a gente toma consciência dos nossos ativos, mas também dos nossos passivos, precisa de uma única coisa, de enfrentamento da nossa própria verdade. Então a gente tem uma ideia, principalmente os brasileiros, principalmente os latinos, né, tem essa ideia de que no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque a gente não chegou lá, é o que a gente ouve bastante, mas a gente precisa do enfrentamento da nossa própria verdade para poder realmente ter um plano consistente, ter um plano sustentável para as nossas marcas pessoais. E no meu livro Personal Branding, eu conto uma história que eu acho que é bastante interessante para você refletir sobre o tema dos enfrentamentos aqui, que é a história do almirante Jim Stockdale, que foi o militar com a mais alta patente presa na Guerra do Vietnã, num lugar chamado Hanoi Hilton, e que foi torturado durante anos, né, e teve que liderar a tropa sendo prisioneiro de Hanoi Hilton. Essa história está contada no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, e eu cito no meu livro Personal Branding. É uma história bem interessante, mas que ilustra aqui essa ideia entre otimismo, pessimismo e realismo. Então esse almirante foi a mais alta patente, ele tinha uma obrigação com seus liderados e era um ser humano muito especial. Os relatos de guerra dizem que ele salvou muita gente, né? Ele criou mecanismos para poder fazer com que seus liderados sobrevivessem, né?
Então ele ensinava que eles pudessem entregar alguma coisa na hora da tortura para não serem mortos, mas não entregar tudo. Ele criou códigos de conduta entre os liderados, ele criou códigos de comunicação para poder salvar mais gente. E quando ele saiu, quando terminou a Guerra do Vietnã, né, e ele sobreviveu, ele deu uma grande entrevista, e nessa entrevista que virou uma publicação depois, perguntaram para ele: Almirante, qual era a característica das pessoas que não conseguiram resistir e que caíram muito cedo, que se entregaram àquele momento extremo da guerra, e quais as pessoas que venceram? Quais eram as características desses líderes lá? E ele disse o seguinte: bom, não é novidade, mas os pessimistas morreram primeiro, porque o pessimista simplesmente não enfrenta a realidade, né? Ele simplesmente se entregou, ele olhou, bom, eu estou numa guerra, estou prisioneiro, provavelmente não saia daqui, né? E ele simplesmente definou e morreu. Mas o interessante desse que virou o paradoxo Stockdale é que as pessoas que morreram em segundo lugar depois dos pessimistas, sabe quais foram? Os otimistas, acredite. A gente fica meio chocado quando ouve sobre isso, mas ele diz o seguinte: os otimistas morreram logo em seguida porque eles tinham o mesmo viés dos pessimistas. Eles não fizeram nada para alterar aquela realidade. Enquanto os pessimistas simplesmente acreditavam que iam morrer e por isso morreram mesmo, se entregaram a essa grande dor, os otimistas ficaram só acreditando que a guerra ia terminar logo em seguida, que imagina, os Estados Unidos grandes daquele jeito iam ganhar a guerra, então que eles iam sair no próximo dia de ação de graças, no próximo Natal, e eles simplesmente aquilo não acontecia e eles morriam também. E aí perguntaram para o general: quem sobreviveu a isso? Quem sobreviveu a essa dor extrema, a esse momento, né, de um ser humano? E ele disse assim: quem sobreviveu foi o realista. Porque o realista entendeu que estava numa situação extrema, o realista entendeu que se ele não fizesse nada todos os dias, ele ia morrer no dia seguinte. Então esse realista acreditou que precisava sobreviver um dia, todos os dias, criar mecanismos para poder vencer mais um dia e comemorar cada uma daquelas vitórias. Mas ele entendia a verdade e a dura realidade daquele momento de estar preso em Hanoi Hilton e que certamente ia morrer se não fizesse nada. Então os realistas conseguiram sobreviver. E eu gosto muito dessa história, porque sempre quando a gente fica pensando entre realistas, entre otimistas e pessimistas, as pessoas óbvio dizem: não, tem que ser otimista, tem que ser otimista. Mas o otimista só vai conseguir vencer se ele enfrentar a sua própria realidade. Se você não acredita nisso que eu estou falando, relembre o que você prometeu no Réveillon de 5 anos atrás, que é fácil da gente entender como isso acontece. A gente, se voltar 5 anos atrás, a gente pensou em tudo aquilo que a gente prometeu em 31 de dezembro, tudo que a gente ia fazer no ano seguinte, que aí a gente ia vencer. E a gente já sabia há 5 anos atrás o que a gente precisava enfrentar hoje. Mas aí a gente foi levado ali em janeiro, em fevereiro, a gente já foi levado por deixa a vida me levar. A gente passou a acreditar que as coisas vão acontecer, que vai dar certo, por um certo otimismo, e as coisas não aconteceram. E 5 anos depois a gente está discutindo exatamente a mesma coisa. Então eu gosto da ideia de ter um olhar otimista para o futuro. Eu sou um otimista, cultivo essa ideia, né, de acreditar que coisas boas podem acontecer. Mas ao mesmo tempo, acredito muito que eu só vou conseguir vencer as minhas próprias barreiras se eu tiver o enfrentamento que eu preciso fazer. Eu espero que essa reflexão tenha lhe tocado o coração, tenha lhe tocado a mente, tenha lhe feito refletir sobre a importância das marcas pessoais, sobre a importância de fazer gestão de si mesmo e sobre a importância de fazer os enfrentamentos que precisam fazer. Isso não tem sexo, não tem idade, não tem classe, não tem nada que a gente não possa fazer desde que a gente queira fazer esse enfrentamento. Então eu agradeço aqui a sua audiência. Se você está vendo esse vídeo no YouTube,
Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser lembrado de outros temas aqui e dê uma curtida, manda um comentário para a gente ficar sabendo se você está gostando. Fique com a gente porque toda semana a gente traz um novo tema aqui para a gente discutir sobre esse tema que é a grande paixão da minha vida e que pode ser a paixão da sua vida também, que é Personal Branding. Um forte abraço e até a semana que vem.